Bom dia, povo abençoado. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo do dia. Lembrando a você que os nossos vídeos são direcionados ao povo cristão, ok? Se você não é cristão, não tem problema algum. Sejam todos muito bem-vindos. E é bom porque hoje nós estamos caminhando em um campo minado chamado religião. Bom, gente, todas as religiões, elas têm as suas crenças, ok? Esse conjunto de crenças tem crenças verdadeiras, mas nós não podemos dizer que todas as crenças de todas as religiões, elas são verdadeiras. Observe que aí vai entrar em choque. Se todas as crenças do cristianismo é verdadeira, então está indo de encontro a todas as outras religiões. Se outra religião, as crenças de lá são verdadeiras, então ela está indo de encontro a todas as outras religiões. E isso é um fato inevitável, na verdade, tá ok? Então, como é que nós vamos lidar com as religiões e as suas crenças? Em primeiro lugar, o respeito entre as religiões é muito importante. Isso não significa dizer que eu vá concordar com as crenças de outra religião, mas o respeito, isso sim, tá ok? Senão fica igual aquela coisa assim das militâncias. Você quando vê que tem um preto, um cara inteligente ali, tem ideias próprias, coisas desse tipo, a militância que chamam militância negra, ela rapidamente descarta essa pessoa que tem uma visão contrária. Embora essa militância prega assim, a tolerância, mas quando alguém discorda com eles, eles lançam fora e eles abrem justamente aquela luzinha da intolerância, entendeu? Então, assim, devemos prestar bastante cuidado com isso. Ser tolerante, às vezes, na sociedade atual, significa dizer que você tem que concordar com tudo. Ser intolerante, hoje, é você ter opinião própria e você confrontar com os demais, isso daí não aceitando toda a ideia de uma militância. E isso aí a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? No mundo religioso também pode acontecer esse tipo de coisa. Exemplo, existe o verdadeiro, existe o que é falso. Existem crenças verdadeiras, existem crenças falsas. Isso é inevitável. Como eu já falei antes, se o cristianismo ele é verdadeiro, significa dizer que todas as outras religiões estão encrencadas. Se o islamismo é verdadeiro, significa dizer que também todas as outras estão encrencadas. Se todas as religiões de matrizes africanas estão corretas, significa dizer também que todas as outras religiões estão encrencadas. A diferença é que algumas religiões elas pregam um tipo de filosofia, dizendo que você reencarna e fica naquele processo até você encontrar uma áurea, alguma coisa desse tipo aí que não precise mais desse processo. E outras ainda dizem que esse processo é sempre contínuo, ou seja, independente do que você viva aqui, você vai ter sempre uma oportunidade. Já no cristianismo é diferente. Você não pode viver a vida aqui de qualquer maneira, porque se nós cremos que existe um Deus e Ele fez todas as coisas, então existe uma forma correta da gente viver nessa terra, porque posteriormente, se não vivermos de acordo, as consequências poderão ser muito sérias. Existe uma parábola, que é uma parábola do elefante. E nessa parábola diz que as pessoas estavam vendadas. E aí um chegava lá, tocava na tromba do elefante e dizia, isso aqui é tal coisa. O outro chegava lá, passava a mão na barriga do elefante e ele dizia, isso aqui é um muro. O outro pegava na perna do elefante e já tinha uma ideia totalmente diferente. Então nessa parábola ela nos traz a ideia que a verdade religiosa ela é relativa para cada indivíduo, ou seja, todos estão com a verdade, mas
nessa parábola você pode perceber que isso não é exatamente a verdade. Observe que quem conta a parábola, nesse caso aqui, ele sabe exatamente qual é o animal que está exposto para aquelas pessoas vendadas. Agora a pergunta é, se todas essas pessoas que estão vendadas, elas pudessem ver a verdade igualmente a quem está contando a parábola. Percebeu que essa verdade relativa, ela não é verdade? A verdade absoluta está exatamente com aquela pessoa que está vendo as pessoas vendadas tocar no elefante. Só que isso, para mim, é uma intolerância. Você não permitir que as outras pessoas possam realmente conhecer a verdade. Ser tolerante, na verdade, é você respeitar assim, a opinião dos outros, uma opinião totalmente contrária à sua. Você respeita, embora você não concorde exatamente com aquela posição. Já o intolerante, ele é diferente. Ele não respeita de forma alguma qualquer ideia que não seja em acordo com ela. Isso é intolerância. Agora tem uma dica fundamental aqui para você. Todo intolerante, o intolerante é aquela pessoa, justamente aquela pessoa que acusa o seu próximo de intolerante. Então fica a dica. E para nós cristãos, nós devemos ter muito cuidado. Jesus já falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós estamos dispensando muitas vezes a leitura da Bíblia Sagrada, que é o nosso livro de conduta, para acreditar exatamente em pessoas que pregam outra coisa totalmente diferente. Que aquilo que elas pregam, aquelas crenças, tem aparência de verdade. Mas se você pegar ela a fundo, você vai ver que não é nada daquilo que elas estão pregando. Então você que é cristão, eu convido você a mergulhar diariamente nas Escrituras Sagradas e se aprofundar nos estudos cristãos. Eu não estou dizendo aqui que você não possa ler o que é contrário. Ler o que é contrário é bom também, porque vai fortalecer. Porque a filosofia diz assim, se você crê em alguma coisa, você põe isso a teste. Se você sobreviver, significa dizer que a sua ideia, a sua cosmovisão, ela é verdadeira. Mas se a sua ideia não sobreviver, significa dizer que você está com a crença totalmente falsa. E no cristianismo, se você tiver com aquela crença falsa, cuidado que você pode estar exatamente à esquerda de Cristo naquele dia. Mas hoje nós podemos ainda clarear nossa mente através de Jesus e fazer aquele concerto com Ele, porque Ele é a verdade. Valeu, galera. Tchau, tchau.